Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou gravando esse vídeo para passar um recado sucinto a respeito do tema tatuagens e piercings no meio cristão. Há pessoas que se utilizam de Levítico 19:28 para fomentar a sua posição contrária à prática das tatuagens e também do body piercing. Levítico 19:28 diz o seguinte: sobre a vossa carne não fareis lacerações pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca, eu sou o Senhor. Para que nós possamos compreender melhor as Escrituras, nós devemos procurar compreender o contexto ao qual elas estão inseridas. Imagine se existisse um versículo na Bíblia que dissesse: todos ganharão bolinhos. Com certeza você não pegaria esse versículo e sairia pregando esse versículo como verdade, não é? Por quê? Porque eu creio que você procuraria entender o contexto em que esse versículo estava inserido, qual foi o escritor, qual foi o destinatário, em qual época, qual era a cultura e etc. Na verdade, da mesma forma também nós devemos observar Levítico 19:28, bem como toda a Bíblia. É interessante ver que pessoas utilizam-se desse versículo para defender suas posições, mas não observam os versículos anteriores e nem mesmo subsequentes. Em Tiago 2:10, nós lemos que todo aquele que cumpre toda a lei, mas tropeça em um só ponto, logo se faz pecador de todos. Se a pessoa observa Levítico 19:28, ela tem que observar também o versículo anterior que diz: não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Ou seja, se eu cortar o cabelo careca ou então fazer a minha barba, eu estou em pecado. Obviamente isso não é observado, então como eu posso observar o versículo 28 se eu não observo 27? É bem conveniente isso, não é verdade? Bem como também, se eu observar Levítico 19:28, eu tenho que observar as demais ordenanças da lei, como por exemplo, se a minha mulher se menstruar, ela deve ficar distante de tudo e de todos durante 7 dias, até que o tempo da impureza dela se passe. Eu não posso comer carne de porco, não posso comer frutos do mar. Não é se o meu filho me maldisser, se ele me responder, eu tenho que apedrejá-lo até a morte. Com certeza nós não fazemos isso. Infelizmente, há tantas pessoas que manipulam as Escrituras para defender o seu ponto de vista que a verdade tem sido negligenciada. Se a lei deve ser considerada, ela deve ser considerada em sua totalidade e não apenas os pontos parciais da lei para defenderem determinado ponto de vista. Vale salientar que hoje nós estamos em Cristo, nós estamos na graça e que o fim da lei é Cristo. Eu invalido a lei? De modo algum. Através da lei, nós tivemos uma sombra das coisas que estavam por vir, as quais estamos vivendo hoje em dia, mas hoje nós estamos vivendo na graça de Cristo. Há determinados assuntos, sim, que nós devemos levantar, bem como o escândalo. Há diversas referências na Bíblia, as quais nós podemos meditar, como 1 Coríntios 8, final de 1 Coríntios 10, Romanos capítulo 14, mas respondendo à pergunta se tatuagem é pecado, sinceramente eu não tenho base bíblica para dizer isso. A tatuagem não é pecado, mas o que eu faço com a prática, o que eu faço com a tatuagem pode ser pecado. As minhas intenções, os desenhos que eu faço e etc. Bom, eu deixo essas pequenas palavras para que vocês possam meditar, depois leiam essas referências às quais foram passadas, procurem a respeito desse assunto na internet, há um vasto conteúdo abordando esse tema. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço.